Amar meu destino. Me lembra muito, não sei se o personagem que a mim é muito caro, Oscar Wilde. Quando Oscar Wilde é uma das figuras humanas que mais proximamente sentiu a glória, o extremo prazer e a extrema desgraça. Né? O supremo bem e a suprema malignidade. Quando ele era um grande ícone do teatro, da literatura inglesa, na década de 90, no início da década de 90, em Londres, né, na Inglaterra. E, num certo momento, ele é acusado de homossexualismo, era crime na época. Ele é julgado, condenado, de fato, ele tinha uma relação com Bose. E ele vai para uma prisão de trabalhos forçados, onde ele andava numa espécie de moinho, trabalhos forçados, movendo um moinho, né, durante 2 anos aquilo. Quando ele estava numa profunda depressão, pensando, obviamente, em suicídio, quando é óbvio que aí é um Sísifo radical, carregando a pedra no momento mais íngreme da montanha, ele escreve De Profundis. De Profundis, que é um livro magnífico, curto, recomendo muito, aonde ele, de certa maneira, ele é salvo. É uma carta que ele escreve ao seu amante, Bose, né? E uma carta muito ressentida, muito bonita, mas muito melancólica, muito difícil, amargurada, mas onde ele assume o seu sofrimento como sendo parte da sua vida. Esse sofrimento me pertence. A minha desgraça me pertence. Toda ela me pertence. Eu assumo toda a responsabilidade da minha vida. No que ela tem de melhor, no que ela tem de mais sofrido. Ela me constitui como pessoa. Não há uma pessoa fora disso que se passa comigo, né? Deste ser aí jogado que experimenta esta vida. Né? E quando ele incorpora, ele assume, ele aceita aquele supremo sofrimento, enfim, né? Isso, claro, a gente se compara ao Cristo. Bom, aí tem uma construção literária muito bonita no De Profundis. Né? Ele adquire paz, né? Ele se tranquiliza. E ele diz como Camus diria depois sobre Sísifo, e tudo está bem. E tudo está bem. Né? A mim essas figuras, essas metáforas dizem um pouco, falam um pouco, uma hipótese de interpretação, um tipo de perspectiva sobre o que Nietzsche quis dizer com o eterno retorno. Né? Ou seja, então nós estamos diante desta, vamos chamar assim, desta plataforma, que ou desta metáfora, ou desta descrição da condição da vida, do desamparo, jogados aí no mundo. Né? Mas, e somos marcados, e aí vem um elemento do chamado naturalismo de Nietzsche, marcados por uma certa propensão natural. Né? E aí um certo tipo de pulsão diante deste mundo hostil. Uma certa pulsão, não apenas de sobrevivência. Nietzsche aí tem uma certa herança, um certo impacto do darwinismo, que era uma marca, evidentemente, da segunda metade do século XIX na Europa. E Nietzsche conhecia Darwin, mas eu não vou dizer que este conceito surge, deriva do darwinismo, mas lembra de alguma maneira. Né? Neste mundo hostil, desolado, onde nós somos jogados, cada um de nós, vive a sua luta muito particular, não apenas pela sobrevivência, mas uma luta pela expansão, uma luta pela vida, né? Uma pulsão, né, de resistir, uma pulsão de força, uma pulsão de se projetar diante do nada, de produzir sentido diante do que não tem sentido. Né? E aí ele vai derivar disso, de criar algo, ou pelo menos algo que se ponha no lugar da falta de sentido, que é a própria vida, esta vida que eu tenho, que está no lugar, que se colocou no lugar deste tempo infinito, que não tem começo, que não tem fim. E ele vai, de alguma maneira, remeter esta ideia ao conceito de vontade de poder, vontade de potência. Né? Vontade de potência, que vai
Esse é um conceito que vai assumindo cada vez mais proeminência no final da carreira intelectual, na produção intelectual do Nietzsche nos anos 80. Não é? Vontade de potência parte de uma espécie de visão ontológica de Nietzsche. O que significa isso? Quer dizer, não é simplesmente a ideia de um sujeito kantiano, de uma mônada, de um indivíduo, não é, que detém uma vontade, livre-arbítrio. Não. É uma pulsão vital, de todo ser vivo, enfim, do ser algo que nos projeta não apenas a sobreviver, como a nos adaptarmos, a transferirmos, legarmos a nossa genética, a sobrevivência do mais apto, do mais forte, enfim, a nossa preservação, mas no sentido da nossa expansão, do domínio. Nietzsche tem uma visão que está na base da sua filosofia, do agon grego, da vida como luta, como competição, como polos de força, vontades de poder, vontades de potência que entram em conflito, que lutam, que disputam espaços escassos, recursos escassos, que têm desejo de domínio, enfim. Esta visão, e a partir daí constrói a sua força, constrói a sua potência, se realizam. E aí uma série de expressões que o Nietzsche usa, o gozo do domínio, a ideia de que eu afirmo um certo tipo de sentido sobre aquilo que não tem sentido. E a partir daí, Nietzsche vai, a partir desta ideia da vontade de potência, da vontade de poder, construir uma ideia desta concepção agonística da existência humana. E a ideia de que os homens jogados neste mundo sem sentido só têm uma opção. A grande opção, ou, enfim, a opção que lhes resta, que é a construção, a autoconstrução de um tipo de sentido que se ponha no lugar. Não um sentido metafísico, porque o sentido metafísico não pode ser construído. É um sentido que se põe, pode-se pensar algum tipo de ilusão que se põe no lugar daquilo que não pode subsistir a não ser como uma ilusão. A ideia de uma vida que cria o seu próprio sentido. Cria o seu próprio sentido.